Senhor presidente, o discurso que farei hoje desta tribuna, reputo o mais importante de todo o exercício do meu mandato de deputado estadual até aqui. Não será um discurso para fulanizar deputado José Ricardo, ou para tentar encontrar culpados para um problema gravíssimo que hoje atinge as contas do governo do estado do Amazonas. Quero falar aqui não de responsáveis, quero falar aqui da necessária revisão do Pacto Federativo Brasileiro, fortalecendo o orçamento de estados e municípios e retirando a absurda e autoritária concentração de recursos orçamentários na mão da União. Quero falar aqui do necessário equilíbrio fiscal, da responsabilidade que os estados devem ter de gastar nos limites do que arrecadam. Quero falar aqui de transparência e controle social da elaboração e execução das peças orçamentárias, para que nós possamos não cometer equívocos gravíssimos que cometemos, como passarei a demonstrar. Desde o início da atual legislatura, venho dizendo o deputado Zé Ricardo que há um absoluto descontrole e desequilíbrio fiscal no estado do Amazonas. O governador, no mandato passado, no seu último ano de governo, o ex-governador, no último ano de governo, teve que cancelar 600 milhões de reais em 2009 para conseguir fechar as contas do estado, deputado Souza. E se nós avaliarmos a série histórica de 2010 em diante, porque antes não está disponível na internet, nós vamos ficar alarmados com os números do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, em 2010, empenhou 9 bilhões e 39 milhões de reais, pagou 8 bilhões e 640 bilhões de reais, ou seja, o estado do Amazonas, em 2010, não pagou 600 milhões de reais empenhado. Portanto, rolou para 2011. Em 2011, e essas são as telas do site Transparência alimentado pelo governo do estado, são informações do governo. Em 2011, o governo do estado empenhou 9 bi e 700 e pagou 9 bi. Portanto, deixou de pagar 700 milhões de reais empenhado. O empenho é um cheque que está na mão de alguém, que uma hora vai ser cobrado. Vem 2012, o governo do estado empenhou 11 bi e 100, deputado Abdala. Pagou 10 bi e 300. Não pagou 800 milhões de reais em empenho. Ou seja, aquela dívida que na virada de 2009 para 2010 era de 600 milhões de reais, em 2012 era de 800 milhões de reais. Mas o mais assustador, deputado Abdala, é abrir o site Transparência hoje. O governo do estado hoje empenhou 12 bi 103 milhões e pagou 9 bi 400. O governo do estado do Amazonas hoje tem um déficit de 2 bilhões e 700 milhões de verbas empenhadas e não pagas. 2 bilhões e 700 milhões. Ainda que a receita do estado estoure nos dois últimos meses, resta óbvio que mais uma vez o estado terá que cancelar empenho para conseguir fechar o seu ano fiscal e rolar dívidas para o ano seguinte. E nós ficamos procurando com assessorias justificativas disso
e ouvi a justificativa do secretário hoje, Afonso Lobo, dizendo que o problema é que houve uma redução do repasse do fundo de participação dos estados, deputado Luiz Castro. E isso, deputado Zé Ricardo, remete para a absoluta responsabilidade que nós devemos ter com a discussão do orçamento 2014. Sabe por quê, deputado Luiz Castro? O FPE, em 2010, foi de 1,88 bi. Em 2011, teve um crescimento de 30% para 1,3 bi. Em 2012, com a retração da economia, 1,383 bi. E aí acontece o grande equívoco. A despeito da economia retraída e de uma previsão de crescimento na ordem de no máximo 5%, que não vai dar nem 2%, o governo do estado, na peça orçamentária de 2013, deputado Ricardo, fez uma previsão de FPE de 1,950 bi, de um crescimento de 40% de recursos do FPE, quando a previsão de crescimento da economia era de no máximo 5%. Nós cometemos uma irresponsabilidade. E agora o secretário diz que não alcançou os 1,950 bi. É óbvio, esse número era absolutamente irreal. E a nossa responsabilidade agora, deputado Souza, ela é maior. Sabe por quê? Porque o Estado que vai arrecadar esse ano de FPE, no máximo 1,4 bi, colocou na peça orçamentária do ano que vem de FPE 2 bi, deputado Luiz Castro. 2 bi. É óbvio que o FPE que esse ano vai dar 1,4 bi, não tem como chegar a 2 bi ano que vem. E aí a peça orçamentária vira uma peça de ilusão e o governo continua gastando um dinheiro que não tem. Porque gasta como se fosse receber 2 bi do governo federal de FPE, mas efetivamente não vai. Mas isso não remete simplesmente a uma discussão de desequilíbrio das contas. Isso remete à necessária revisão do Pacto Federativo Brasileiro, de uma mais justa distribuição tributária, do governo federal parar de fazer caridade com dinheiro alheio, parar de fazer caridade com IPI, e assim criar sérios prejuízos de repasse de fundo de participação dos estados e do fundo de participação dos municípios. Isso exige a responsabilidade de controle permanente do governo, da Assembleia e controle social do equilíbrio entre despesas e receitas do governo federal, do governo do estado do Amazonas. Isso remete ao necessário planejamento da execução tributária do nosso orçamentária do nosso estado. Isso remete necessariamente a uma revisão da nossa peça orçamentária. Quero fazer aqui um apelo ao deputado adjunto Afonso, relator do nosso orçamento. Nós precisamos de um debate mais profundo. Nós precisamos reduzir os valores previstos de fundo de participação dos estados, para ter clareza, para que o governo gaste em cima do que há de concreto e não em cima de uma ilusão. Nós estamos falando de um governo que hoje tem um déficit de 2,7 bi. Isso retrai a economia, isso compromete projetos sociais, isso compromete a capacidade de investimento do governo do estado, isso paralisa a obra, isso paralisa serviços. Nós precisamos ser absolutamente responsáveis com esse debate, sem fulanizar, sem colocar culpa nesse ou no ex-governador, mas com a responsabilidade necessária de quem olha para o futuro e acredita que nós só teremos um futuro de redenção se tivermos a capacidade de reequilibrar as contas do nosso estado, hoje absolutamente desequilibradas, não segundo o discurso do deputado Marcelo, mas segundo o site Transparência, alimentado pelo próprio governo do estado. Nós não podemos ter uma peça orçamentária baseada em ilusões,
baseada num recurso que não vão entrar. Portanto, era esse apelo que eu quero fazer e anunciar que estou hoje protocolando o requerimento de convocação do secretário Afonso Lobo para que possa explicar a esta casa a situação das contas do Estado e para que possa, acima de tudo, discutir conosco os critérios para a elaboração da peça orçamentária.